Olá, meu nome é Frederico Menezes Brenner. Eu estou encarregado aqui de ter esse encontro com vocês no Congresso Pensar Contabilidade, organizado pela BSSP Centro Educacional, sobre as controvérsias do ICMS no controle dos créditos fiscais e do inventário. Antes de começar o nosso encontro, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e fiquei muito satisfeito com o convite para participar desse congresso. E eu fiquei especialmente agradecido, de ter sido lembrado como uma pessoa que pode, ajudar no tema tratado nesse congresso. Então eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês e eu gostaria de deixar então o meu agradecimento pelo convite que me foi realizado e prontamente aceito quando da sua realização. Bom, o nosso tema, como eu já anunciei, ele se refere às controvérsias do ICMS no controle dos créditos fiscais e do inventário. Então, eu vou primeiro fazer uma exposição de como a gente vai trabalhar, qual será o nosso fluxo de trabalho, e depois eu entro propriamente dito aqui na nossa exposição, ok? Primeiramente, o que a gente pode compreender aqui do nosso tema é que, em verdade, são dois subtemas, são dois assuntos unidos por um ponto em comum: o controle do inventário, do estoque, e o controle dos créditos fiscais. E quando a gente fala em controle, automaticamente isso nos remete para as obrigações tributárias acessórias. Portanto, as obrigações tributárias acessórias, elas constituem o ponto em comum, o ponto que vai unir esses dois assuntos. O pano de fundo desses dois assuntos será então o regime das obrigações tributárias acessórias. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve exposição das obrigações tributárias acessórias. Eu já aproveito a oportunidade para dizer para aqueles que querem se aprofundar no estudo das obrigações tributárias acessórias que consultem a obra do professor Caio Augusto Takano, por intermédio de quem eu fui convidado para participar desse congresso. Lá, na obra dele, sobre as obrigações tributárias acessórias, vocês poderão ter um aprofundamento e uma visão bastante profícua e proveitosa do regime jurídico das obrigações tributárias acessórias. Então, primeiramente, nós vamos fazer essa exposição das obrigações tributárias acessórias. Não vai ser a minha pretensão, até mesmo em razão do nosso tema, fazer uma conferência aqui puramente expositiva para dizer como as obrigações tributárias devem ser preenchidas para que nós tenhamos um bom controle dos créditos e do inventário. Nosso tema ele se refere às controvérsias. Então eu farei uma introdução acerca das obrigações tributárias acessórias com o objetivo de criar esse pano de fundo em comum sobre os dois assuntos, para aí sim a gente encaminhar para o nosso conteúdo. Então, primeiramente, vamos falar das obrigações tributárias acessórias. Depois, eu vou tratar aqui desses dois assuntos, o controle dos créditos e o controle de inventário, e como o nosso tema tem ênfase nas controvérsias do ICMS, eu optei por trazer aqui para vocês 5 casos que acontecem de controvérsias entre fazenda pública e entre contribuinte que tenham origem nesse controle. Então eu vou apresentar para vocês casos concretos. Alguns deles são casos que repetidamente acontecem. E como eu sou advogado de contencioso, eu trabalho muito com lides tributárias, administrativas e judiciais, dessas controvérsias, algumas dessas situações, elas geralmente se repetem em vários casos com contribuintes diversos, o que mostra que a questão do controle também se reproduz em vários contribuintes. Então, em outros casos, eu trouxe aqui decisões específicas, casos mais específicos, para que a gente possa explorar
esse caso específico. Então a gente vai trabalhar com os casos, e a minha expectativa é que, vendo as discussões pertinentes a esses casos, vocês possam tirar aí as características principais e aplicar isso em outros casos que sejam semelhantes, tirar soluções ou possibilidades ou prognósticos para outros casos que tenham origem no controle dos créditos e do inventário. Então, ao trabalhar com as controvérsias, nós vamos então expor 3 casos de controle de estoque e de inventário, e depois nós vamos finalizar com 2 casos de controle de créditos fiscais do ICMS. Muito bem, pessoal. Então, feita essa introdução, vamos passar então para o nosso pano de fundo, para esse ponto em comum que nós temos nos nossos 2 assuntos: as obrigações tributárias acessórias. Primeiramente, vamos falar do regime jurídico das obrigações tributárias acessórias. Essas obrigações tributárias acessórias, elas estão previstas no artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Então, a nossa norma geral de direito tributário traz uma definição do que são as obrigações tributárias acessórias. E de acordo com essa previsão, as obrigações tributárias acessórias, elas se apresentam como obrigações de fazer ou de não fazer alguma coisa no interesse da fiscalização e arrecadação de tributos. Essas obrigações, então, elas são peculiares, elas são distintas das demais obrigações tributárias, porque elas não têm como conteúdo, como objeto direto, o pagamento de uma quantia em dinheiro para a fazenda pública. Isso é o que caracteriza as obrigações tributárias principais. Agora, um comentário muito importante que vai até impactar o nosso desenvolvimento aqui do tema é que, apesar de não ter esse conteúdo pecuniário direto, isso não quer dizer de forma alguma que essas obrigações tributárias não tenham custos. E elas têm custos. E a doutrina reconhece esses custos e dá o nome a eles de custo de conformidade. Ou seja, é o valor que o contribuinte tem que gastar para cumprir as suas obrigações tributárias. Então, é o tempo que o contribuinte gasta cumprindo as obrigações, é o terceiro colaborador, ou empregado, ou escritório de advocacia, ou escritório de contabilidade que ele contrata para cumprir essas obrigações, é o equipamento que ele tem que ter para cumprir as obrigações, o software instalado. Então, tudo isso, o software e o hardware, né, os computadores rodando, né, isso tem que ser mantido. Então, tudo isso representam custos de conformidade para o contribuinte. E quanto mais complexas e quanto mais volumosas forem as obrigações tributárias acessórias, maior será esse custo de conformidade. Então isso vai ter um impacto aqui para a gente também, daqui a pouco a gente explora mais esse ponto. Agora, voltando para o aspecto jurídico, as obrigações de fazer ou não fazer alguma coisa. Na grande maioria dos casos, essas obrigações, elas servirão de instrumento para a Fazenda visualizar os fatos praticados pelo contribuinte. E daí nós temos, inclusive, boa parte da doutrina que chama essas obrigações de deveres instrumentais. Porque são obrigações que, cumpridas, servem de instrumento para a Fazenda Pública fiscalizar e arrecadar os tributos. Instrumento por quê? É por meio dessas obrigações, das informações nelas contidas, que a Fazenda Pública vai visualizar o que aconteceu. Então, qual foi o fato praticado, qual foi a conduta, qual foi a atividade, tudo isso é lido pela Fazenda Pública por meio das obrigações tributárias acessórias. Então, essas obrigações tributárias acessórias vão municiar a Fazenda de informações acerca do contribuinte, do sujeito passivo e muitas vezes até acerca de terceiros, como é o caso
por exemplo, da declaração do imposto retido na fonte, no caso do imposto sobre a renda. É uma informação de terceiro. A própria nota fiscal envolve a informação de terceiro, quando ela informa quem é o destinatário, informa quem é o transportador. Então, temos informações também de terceiros identificadas na própria nota fiscal eletrônica. Portanto, essas informações são passadas à Fazenda Pública. E daí a importância do controle. Daí a importância que essas obrigações tributárias sejam cumpridas de forma correta e consistente, porque se passa uma informação errada para a Fazenda, ela vai ter uma percepção, uma compreensão também errada daquilo que foi praticado pelo contribuinte, e daí surgem as controvérsias. Certo? Então, voltando aqui agora na complexidade e no volume das obrigações tributárias. Existe um relatório chamado PEN Texas, que ele é periodicamente elaborado pelo Banco Mundial, e dentro dos vários assuntos tratados nesse relatório, ele aborda a questão da quantidade de horas que os contribuintes de um país gastam para cumprir as obrigações tributárias acessórias. Ou seja, o número de horas que se gasta naquilo que se chama de tax compliance. E o Brasil, infelizmente, sempre ocupa uma posição muito alta no ranking dos países em que os contribuintes gastam mais horas para cumprir com essas obrigações. Então, nós temos aqui uma situação na qual os contribuintes brasileiros eles têm um alto volume de obrigações tributárias acessórias complexas. E qual que é o impacto disso? Por que nós temos esse impacto? Bom, primeiramente nós temos que quanto maior é o volume de obrigações e quanto mais complexas, maior é a chance do contribuinte falhar, errar nas obrigações tributárias acessórias e passar então à Fazenda algumas informações equivocadas. E isso gera então as controvérsias, né? E essas controvérsias, elas assumem agora, nesse momento, assim como as próprias obrigações tributárias acessórias, um caráter um pouco diferente em razão do avanço da tecnologia. Porque com o avanço da tecnologia, essas informações que são passadas à Fazenda por meio das obrigações tributárias acessórias, elas passam a ter uma linguagem, um formato diferente. Antes, quando o processamento dessas informações era feita quase que integralmente por pessoas, esses documentos eles tinham uma estética e uma linguagem mais próximas da nossa linguagem natural, daquilo que nós usamos para nos comunicar. Com o uso de tecnologia, são sistemas informatizados que passaram a tratar e a processar essas informações. E a capacidade de processamento e a capacidade de armazenamento desses sistemas é muito maior do que a capacidade de processamento e de armazenamento das pessoas. Portanto, nós temos hoje que a Fazenda Pública consegue captar, processar e armazenar um volume de informações muito maior do que ela conseguia antes. E esses sistemas informatizados, eles impactam, além da maior capacidade, também na própria linguagem e na estética das obrigações tributárias acessórias. Por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Ela é um arquivo de computador em formato XML e a estética dela é toda feita para que sistemas computacionais façam a leitura e o processamento das informações. Então é uma linguagem numérica, com uma estética que não é natural para nós pessoas. Tanto é que para a gente identificar de forma mais tranquila e mais natural as informações, a gente usa o DANF. Né? Então a pessoa ela vai olhar o DANF para ter as informações. Nós temos uma disposição gráfica que nos é bem mais natural. Já a nota fiscal eletrônica é uma sequência, são sequências numéricas
que representam aquelas informações. Então há um impacto da linguagem, né, das obrigações tributárias acessórias, porque essa linguagem vai permitir essa maior capacidade de processamento. E em razão disso, o que é fundamental hoje nas obrigações tributárias acessórias e que tem um impacto muito grande nas controvérsias de ICMS é a consistência. Ou seja, esse volume de códigos, esse volume de sequência numérica em que se traduzem as obrigações tributárias acessórias e que são então passadas para a Fazenda Pública para que ela possa processar esses dados, isso deve ser consistente, deve ser coerente. Se houver uma inconsistência nesses dados numéricos, nesses dados que representam as informações, isso pode ensejar a fiscalização, isso pode levar à autuação. E o que é importante é que a consistência interna e externa, ou seja, consistência dentro do próprio contribuinte. Então deve-se ter um cuidado para que ao preencher as obrigações tributárias acessórias, esses dados sejam consistentes entre si e também consistentes com as declarações de outros contribuintes. Por quê? Aquela maior capacidade de processamento, aquela maior capacidade de armazenamento, isso leva também a uma maior capacidade de cruzamento desses dados, de confronto desses dados. Então, boa parte das controvérsias tem origem em inconsistências nessas informações, seja por erro do próprio contribuinte ao inserir os dados manualmente, seja por erro de sistema, e é muito comum que o software do contribuinte, na hora de gerar esses dados numéricos para que sejam importados pelos softwares de cumprimento das obrigações tributárias acessórias, isso pode ter alguma inconsistência. Então é um trabalho contínuo de dar consistência a essas informações. Bom, então esse é o aspecto aqui geral das obrigações tributárias acessórias que eu gostaria de passar para vocês. E agora nós vamos então ver as controvérsias, ver os casos que eu separei para que a gente possa então estudar esse assunto. Primeiramente, nós vamos começar com as controvérsias sobre o registro de estoque. E aí, como eu disse, eu não vou aqui pretender fazer uma descrição de como preencher, mas sim apenas a importância disso para o surgimento das controvérsias relativas ao ICMS. Bom, o controle de estoque e inventário ele é declarado no bloco H da EFD. Ele também pode atender à legislação do Imposto sobre a Renda. Ele tem mecanismos e ferramentas para isso, mas o que interessa para a gente, em razão do nosso tema, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. Então, para fins de ICMS, a Fazenda Pública ela vai visualizar o estoque do contribuinte por meio desse bloco H, por meio dos dados constantes desse bloco H. E qual que é a grande importância da correta informação do estoque e do inventário? Às vezes não é nem esse dado isolado, porque o dado do estoque isolado, ele talvez não diga muita coisa, mas a importância dele é quando esse dado passa a ser confrontado com outros dados constantes dos demais campos das obrigações tributárias acessórias ou com outras obrigações tributárias acessórias. Então, um erro no estoque declarado, quando esse valor declarado, essa quantidade declarada equivocadamente, é confrontada com outros dados do contribuinte, essa inconsistência pode, então, gerar uma controvérsia, gerar uma fiscalização e gerar uma autuação. E isso se dá porque o estoque ele é o primeiro elemento de qualquer análise quantitativa de mercadorias, ou os chamados levantamentos quantitativos. Eles partem, esses levantamentos, eles têm o ponto de partida no estoque. E por meio de sistemas informatizados que vão ler esses códigos numéricos,
esses sistemas eles estão programados para fazer uma operação matemática que, de certa forma, é simples. Eles fazem o agrupamento das mercadorias em categorias comuns e fazem uma equação que é estoque inicial somado das entradas do período. Isso tem que ser igual às saídas do período somado ao estoque final. Né? Isso num estabelecimento comercial. Se nós tivermos a industrialização dentro desse estabelecimento, deve haver ainda a informação sobre as mercadorias que deram entrada, que foram industrializadas e geraram os produtos que deram saída. E aí nós temos o fator de conversão, né? Temos outros campos da obrigação tributária e outros registros, né, de controle de produção para que essa equação seja fechada. Então, o estoque ele é muito importante porque ele está nas duas pontas dessa equação. E qualquer erro na declaração pode gerar uma inconsistência que pode levar a uma autuação, gerar uma controvérsia baseada no levantamento quantitativo de estoque. Então, qual é o fundamento legal que a Fazenda Pública usa para fazer esse levantamento? Ou seja, para que, partindo do estoque declarado, ela chegue a conclusões pela ausência de pagamento de ICMS. Eu separei aqui 2 estados, mas a gente pode dizer até com uma certa tranquilidade que todos os estados vão ter uma previsão semelhante. Ok? Então, eu separei aqui o artigo 509 do Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo e o artigo 194 do Regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais, que vão tratar aqui do levantamento de estoque. Então vejam bem, em São Paulo, ele vai dizer no artigo 509 que o movimento real tributável pelo estabelecimento em um período poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal. E o que é que vai ser considerado? Isolado ou conjuntamente? Então vejam o confronto desses dados, né? Os valores das mercadorias entradas, das mercadorias saídas, dos estoques inicial e final e dos serviços e outros encargos. Né? Então é aquela equação que eu disse, né, no slide anterior. E vejam bem, esse levantamento fiscal, sempre que essa equação não fechar, sempre que ela demonstrar diferenças, isso será considerado uma operação tributada. Essa diferença será considerada uma operação, ou uma entrada, ou uma saída, desacobertada de documentação fiscal e, consequentemente, sem o pagamento de tributo. E isso vai servir de meio indiciário para que a Fazenda Pública realize o lançamento tributário. Então, essa é a previsão legal no Estado de São Paulo, artigo 509, e o parágrafo 3º, ele é muito expresso em dizer que essa diferença apurada por meio de levantamento será considerada como decorrente de operação ou prestação tributada. Agora, na realidade, pode não ser. Pode não ser decorrente de uma operação tributada ou prestação tributada. Pode ser um erro, pode ser uma inconsistência na declaração, nas obrigações tributárias acessórias do contribuinte. E aí surge a controvérsia. O regulamento dizendo que isso é uma obrigação, uma prestação ou operação tributada, e na realidade o contribuinte se depara com um equívoco, com uma inconsistência ou uma falha no controle de estoque. Então essa é a importância desses dados inseridos na declaração. E no âmbito de Minas Gerais temos uma disposição um pouco mais simples, mas que tem no seu conteúdo a mesma mensagem. E vai estabelecer aqui o artigo 194, que para a apuração das operações ou prestações realizadas pelo sujeito passivo, o fisco poderá utilizar quaisquer procedimentos tecnicamente idôneos, tais como levantamento quantitativo de mercadorias, que é feito a partir do estoque declarado. Pois bem, quais são os casos, então, que eu separei aqui para que a gente possa conversar? Primeiro, esse é um caso que se reproduz. Tá? Esse é um caso que nós temos aqui, já acompanhei em diversos contribuintes,
e que é o caso do erro de preenchimento no registro C170 no campo 9. Eu trouxe como exemplo as hipóteses de remessa para armazenagem, mas isso se aplica a qualquer operação que é, como a gente chama, simbólica, né? Operação que não representa um movimento físico de mercadorias. Nesse registro, o C170, ele vai discriminar os itens da nota fiscal. Tá? E ao discriminar os itens da nota fiscal, esse registro ele vai nos apresentar aqui o campo 9. O campo 9 que vai indicar por meio de códigos, lembrem que a linguagem informatizada ela trabalha muito com códigos numéricos, né? E vai estabelecer lá a indicação de movimentação física. Se aquele documento fiscal gerar movimentação física, o contribuinte deve colocar o código 0, o número 0. Se ele não representa movimentação física, ele indica o código 1. E nessas remessas para armazenagem, né, como é que funciona essa operação? E eu vou pensar aqui numa operação bem simples, né, para dar de exemplo. O contribuinte ele adquire mercadorias para revenda, por exemplo, só que ele não mantém esse estoque dentro do seu estabelecimento. Ele contrata um armazém para estocar essas mercadorias, então isso é um estoque em poder de terceiro. Então, quando ele adquire a mercadoria, há movimentação física, essa mercadoria entra no estoque desse estabelecimento. Então, isso vai ter um impacto lá no ativo do estabelecimento, né? A mercadoria em estoque. Só que fisicamente isso vai ficar no armazém geral. Então nós temos entrada, impacto no estoque, e temos uma saída, uma remessa para armazenagem, e depois nós temos um retorno simbólico dessa mercadoria pelo armazém quando o contribuinte vende a mercadoria armazenada. Quando ele vende essa mercadoria armazenada, então, ele emite uma nota fiscal de venda para o seu cliente e recebe do armazém geral uma nota fiscal de retorno simbólico. Esse retorno simbólico, ele não representa uma entrada física. Então, ele tem que ser preenchido com o código 1. Se o contribuinte errar e preencher o código 0, isso pode levar a um impacto no seu estoque. A fazenda vai visualizar mercadorias entrando mais uma vez nesse estabelecimento. Então ele terá formalmente uma entrada quando da aquisição física e outra entrada quando do retorno simbólico dessa mercadoria. Então, duas entradas físicas que impactariam no seu estoque. Se o contribuinte declarar, e aí corretamente, apenas a aquisição como integrante do seu estoque, a Fazenda Pública vai ver o sistema vai ver uma inconsistência, né? E dessa inconsistência nós temos um problema, e aí principalmente para as mercadorias sujeitas à substituição tributária do imposto. Por quê? No caso da substituição tributária, se esse contribuinte que nós estamos comentando, se ele for o contribuinte substituído, ou seja, aquele que recebe a mercadoria com o pagamento do ICMS do seu fornecedor, que é o substituto, nós temos, na previsão da legislação tributária dos estados, uma previsão que é comum a quase todos eles. Todo estado vai ter, basicamente, essa previsão, que é de estabelecer o seguinte: se o contribuinte dá entrada física na mercadoria sujeita à substituição tributária, sem que o seu remetente tenha feito o pagamento do ICMS por substituição, quando o contribuinte substituído recebe a mercadoria fisicamente, ele tem o dever de fazer o pagamento antecipado que não foi feito pelo seu fornecedor substituto. Portanto, nós teremos aqui a Fazenda Pública visualizando por um erro de preenchimento uma entrada física, que na realidade é uma entrada simbólica. E isso pode gerar uma controvérsia para exigir o ICMS-ST.
Então o contribuinte tem que mostrar esse erro e tem que provar que, na verdade, aquela entrada não foi física e apresentar aí as provas para afastar essa autuação. Em geral, como é que se faz, né, a prova? Geralmente se tem que voltar no período anterior e fazer uma recomposição de estoque, né? Mostrar que o estoque inicial está correto, fazer essa demonstração e recompor o estoque desse período, demonstrando que aquela entrada é simbólica. Então tem que se fazer o casamento, né, do estoque inicial com as entradas, com a remessa para armazenagem, com a venda para o cliente e o retorno simbólico. Então tudo isso tem que ser recomposto para o contribuinte conseguir ter um sucesso nessa controvérsia, né? E quanto mais documentos, né, quanto mais informações ele tiver, né, então o contrato de armazenagem, eventualmente as faturas comerciais, ou o pedido para que o armazém libere a mercadoria, enfim, tudo que se possa ter de documento que demonstre que aquela entrada não foi física e que, portanto, não é sujeita à tributação. O próprio demonstração do CFOP dessa operação que indica o retorno simbólico, né? Então, tudo isso serve para o contribuinte então demonstrar que houve um erro de controle, que ele colocou o 1 ao invés do 0 e a Fazenda visualizou equivocadamente uma entrada física que tem impacto de estoque e de ICMS-ST, quando na realidade o que houve foi um retorno simbólico. Então, isso é muito presente aí nos casos de contribuintes que tenham mercadorias, né, trabalhem com as mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária. O nosso segundo caso, que eu separei, ele eu já coloquei um caso mais específico, mas é um caso muito interessante e é uma operação que também é muito praticada, assim como a remessa para armazenagem. Nesse caso aqui, nós temos a remessa para industrialização por encomenda, que também é uma prática comum para várias empresas. Nesse caso, como é a operação? Também vou dar uma versão simplificada para a gente poder entender bem esse caso. Nós temos um estabelecimento chamado de encomendante, que é o dono dos materiais, o dono das mercadorias que serão industrializadas. Esse estabelecimento, então, ele remete para um terceiro estabelecimento industrializador esses materiais que serão por ele industrializados e devolvidos. Inclusive, a legislação tributária estabelece um prazo para que o industrializador devolva essa mercadoria para o encomendante. Muito bem. Geralmente essa ida, esse retorno é feita com regime de suspensão do imposto. Agora, em termos de controle, o que é fundamental, e esse caso revela isso, é que todas as mercadorias que o industrializador recebeu e empregou no processo produtivo, ele deve retornar com elas, inseri-las na nota fiscal de devolução do bem industrializado. Mesmo, e esse foi o ponto de controle falho, mesmo que essas mercadorias tenham se perdido no processo produtivo. E nesse caso, por exemplo, dessa decisão, era uma mercadoria que, ao passar pelo processo produtivo, ela sofria um corte e a parte cortada se tornava imprestável. Tá? Então era um material utilizado e perdido pelo próprio processo produtivo, pelas próprias características desse processo. E o que aconteceu nesse caso? O contribuinte alegou, nesse caso, que o industrializador, ao retornar com as mercadorias, não incluía na nota fiscal de retorno da industrialização, que é a nota emitida pelo CFOP 5902, não incluía nessa nota o valor e as mercadorias que foram perdidas no processo produtivo. E isso fez com que a Fazenda Pública visualizasse uma diferença de estoque. Por quê? A quantidade de mercadoria remetida para a industrialização era maior do que a quantidade recebida em retorno.
porque nesse recebimento não se incluía o material perdido. Então a fazenda entendeu, olha, você remeteu mercadorias que não retornaram, porque há uma diferença nessa equação. Então, se eu somar o seu estoque com as suas saídas, mais a sua remessa para industrialização, mais a sua entrada, mais o seu retorno de mercadoria industrializada, mais o seu estoque final, essa equação não fecha, porque dá uma diferença entre a remessa para industrialização e o retorno de industrialização. Então, concluiu a fazenda, por esse levantamento que partiu do estoque, que houve ali a saída de mercadorias para a industrialização por encomenda que não retornaram no prazo, que é justamente a diferença do material que o contribuinte alegou como tendo sido perdido no processo produtivo. E aí, como não houve o retorno no prazo, exigiu-se o ICMS com base nesse levantamento que foi presumido a partir do artigo 509 do regulamento de ICMS. Bom, o contribuinte, nesse caso, ele somente alegou a perda, mas não apresentou a documentação fiscal relativa a isso, né? Porque ele alegou que, como não havia saída física desse material perdido, porque ele era perdido, né, não havia documento fiscal para acobertar. Tá? E a Fazenda Pública, não, diante da ausência de provas, né, essa decisão entendeu por manter o levantamento quantitativo e a exigência do ICMS. Nesse ponto, um outro erro que é muito comum, que não foi o caso porque o contribuinte não apresentou, mas que é um erro com o qual eu já me deparei também, é o industrializador fazer o retorno com base em duas notas. Na nota fiscal de retorno com o CFOP 5902, ele coloca os materiais que foram efetivamente empregados no processo produtivo. E no CFOP 5903, ele coloca o material perdido. Né? Isso é um erro também, porque o CFOP 5903 ele é reservado para o material não utilizado e não para o material utilizado e perdido. Porque o material utilizado e perdido ele é entendido como um material empregado no processo produtivo. Tá? Então também esse erro que não foi abordado aqui no acórdão, nessa decisão, mas é um erro também que a gente pode verificar dos diversos casos que temos sobre o assunto. Bom, então essa é a segunda controvérsia. Vejam também que é uma falha, né, no controle de estoque que gerou essa controvérsia. Esse caso 3 também é um caso que se reproduz. Né? Ele é um caso que acontece também com uma certa frequência. E esse caso talvez seja o mais simples de entender, porque é um erro único que gera toda a controvérsia. É o contribuinte que, ao preencher o AFD de ICMS de IPI, ele insere lá nos dados de estoque uma quantidade errada de estoque final de um exercício, consequentemente estoque inicial do outro. Essa quantidade errada que ele insere, ela vai gerar um problema, certamente vai gerar um problema, é muito difícil de não acontecer, ao longo da realização das operações naquele exercício. Em Minas Gerais se utiliza um software que se chama Auditor Fiscal Eletrônico, em que ele faz eletronicamente essa equação. Então ele agrupa as mercadorias e ele faz uma análise de estoque inicial mais entradas e tem que ser equivalente a saídas mais estoque final. Então olha só, se há um equívoco no estoque inicial, muito provavelmente, quando o contribuinte começar a dar saída naquelas mercadorias, em algum momento ele vai dar uma saída que ultrapassa a soma do estoque inicial mais entradas. Porque o estoque real dele é superior ao estoque que ele declarou a menor. Então essa saída sem estoque vai levar a fiscalização a presumir uma entrada sem documentação fiscal.
Essa entrada sem documentação fiscal, ela vai gerar aí um problema tanto de penalidade. Em Minas Gerais, por exemplo, existe a penalidade específica para receber mercadoria sem documentação fiscal. E se a mercadoria estiver sujeita ao regime de substituição tributária, vai ter também a exigência do ICMS-ST. Pelo mesmo motivo que nós já conversamos lá naquele primeiro caso. A legislação vai entender que se a entrada foi feita sem documentação fiscal, é porque não teve o destaque do ICMS-ST e não teve, então, o pagamento pelo remetente daquela mercadoria, que na verdade nem se sabe quem é, porque presume-se que ela é feita sem documentação fiscal, e se não é feito o pagamento do ST, o contribuinte deve fazê-lo na entrada. Então, por meio de um erro no estoque, se apura uma saída sem estoque, se presume uma entrada sem documentação fiscal. Nos casos que a gente acompanha, quando é o caso de estabelecimento comercial, que não faz nenhuma modificação no produto, intuitivamente, né, a primeira matéria que se levanta em defesa do contribuinte é a sua própria documentação fiscal. Então, o que se faz? Se recompõe o estoque do ano anterior e se mostra o seguinte: olha, pegando o estoque inicial do ano anterior, somando as entradas e subtraindo as saídas, mostra-se que o estoque final é superior ao declarado. Demonstra-se assim, né, um estoque inicial do ano seguinte, que é o ano autuado, menor do que o real. E isso deveria ser pelo menos suficiente para a demonstração de que houve uma falha de controle e que, na realidade, o estoque é superior ao declarado e que, portanto, se for considerado o estoque real, não será apurada uma saída sem estoque. Agora, o que a gente vê da jurisprudência, né, dos órgãos administrativos é o entendimento de que, a depender do volume do erro, esse erro não pode ser retificado pelo contribuinte, porque se o volume for muito grande, seria muito difícil que o contribuinte esquecesse ou deixasse de declarar aquele estoque. E aí a gente tem alguns acórdãos que vão nessa linha de avaliar subjetivamente a conduta do contribuinte com base no volume de mercadorias que deveriam ter sido computadas no estoque, mas que por erro não foram, não integraram ali a quantidade de estoque declarado. Qual que é o problema com esse entendimento? Na minha percepção, esse entendimento ele é equivocado porque não conheço previsão na legislação de algum estado que diga que se a diferença for de um volume muito grande, né, e aí sabe-se lá de quanto estamos falando, deve ser desconsiderado o erro provado pelo contribuinte. E na ausência de previsão legal nesse sentido, nós temos um outro problema que é aquele segundo o qual a atividade fiscalizatória, a atividade de cobrança do tributo, desde a sua constituição pelo lançamento até a cobrança, ela é uma atividade plenamente vinculada. Então, todas as atividades da fiscalização, todo o procedimento, todo o raciocínio, toda a motivação deve estar pautada em legislação. E não me parece que exista uma legislação, pelo menos nos casos em que eu acompanhei, em Minas Gerais principalmente, que faça essa presunção de que uma quantidade alta de mercadorias que deveriam ter sido levadas a estoque, mas não foram, isso faz com que essa presunção se torne absoluta. Então, me parece que se o contribuinte conseguir recompor o estoque do período anterior e demonstrar que o seu estoque final do período anterior é superior ao estoque inicial declarado do período posterior, ele deve conseguir afastar essa presunção. Muito bem, então esses são os 3 casos que eu separei para a gente conversar aí acerca
do controle de inventário e de estoque. E vamos passar então agora para os dois casos de créditos de ICMS. Primeiro, qual é a importância das obrigações tributárias acessórias no controle do crédito? O artigo 23 da Lei Complementar 87, a famosa Lei Candir, ele condiciona o direito de crédito do ICMS, aquele crédito próprio da não cumulatividade, aquele crédito decorrente de operações e prestações anteriores, condiciona esse direito à idoneidade da documentação e à sua escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Então, o direito ao crédito só é reconhecido se o contribuinte tem ali uma documentação formal, regular, devidamente registrada e escriturada. Aqui no âmbito da legislação de São Paulo, esse comando ele foi desdobrado no artigo 59 do regulamento de ICMS. E o artigo 59 ele traz conceitos mais específicos e diz que esse crédito ele deve ser acompanhado de documentação fiscal hábil e emitida por contribuinte em situação regular. Tá? Então, o documento fiscal hábil ele é previsto aqui, né, como aquele que atenda todas as exigências da fiscalização e que seja emitido por contribuinte em situação regular. Muito bem. Então, se o contribuinte aproveitar um crédito que não esteja amparado em um documento fiscal hábil, ele corre o risco de sofrer a glosa desse crédito. O primeiro caso que eu trago aqui é um caso muito comum quando nós temos contribuintes com mais de um estabelecimento. Muitas vezes a gente se depara com situações que nas tratativas comerciais tudo é feito, por exemplo, utilizando os dados da matriz do contribuinte. E quando o fornecedor, o remetente, emite a documentação fiscal, coloca os dados da matriz. Mas essa mercadoria pode ser destinada a um estabelecimento filial. Ela pode dar entrada física em um estabelecimento filial. E acontece também por uma questão de fluxo, né, até automatizado, de que o estabelecimento filial aproveite o crédito dessa entrada. E isso é impossível, porque esse documento fiscal não é apto, não é hábil a embasar o crédito no estabelecimento filial, porque vai se indicar ali um estabelecimento diverso como destinatário. E o crédito só pode ser aproveitado pelo estabelecimento que seja o destinatário da operação, destinatário esse corretamente indicado no documento fiscal. Então, essa falha de controle de saber qual é o estabelecimento destinatário e que fazer coincidir a destinação física e documental é importante para garantir o direito ao crédito pelo estabelecimento correto, no caso do crédito de ICMS. E o último caso que eu gostaria de trazer, ele é para a gente fechar, né, e mostrar que muitas vezes, nem mesmo quando o contribuinte cumpre todas as suas obrigações tributárias acessórias, ele consegue ter o seu crédito reconhecido. Né? Esse é o caso clássico do documento fiscal cuja inidoneidade é declarada após a realização da operação. Então, o contribuinte realiza a operação, dá a entrada física, paga pela mercadoria, documentação fiscal formalmente regular, aparentemente idônea, despesa realizada, movimentação contábil do pagamento pelas mercadorias toda registrada, mas a Fazenda Pública descobre que o fornecedor não estava em situação regular quando da realização das operações. Nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, é um caso em que o contribuinte foi apurado que o fornecedor não funcionava no local em que ele estava declarado como estabelecido. Então a fiscalização declarou a inidoneidade e entendeu que essa declaração tem efeitos retroativos.
então que essa declaração de inidoneidade do contribuinte, que essa declaração ela vai contaminar toda a documentação fiscal emitida pelo contribuinte, e o adquirente ele vai ter o seu crédito glosado. E aí nós temos algumas perguntas, né? Esse documento realmente ele não é apto? Porque vai ter a retroatividade dessa declaração de inidoneidade? Quando a operação foi realizada, ela estava formalmente perfeita. O STJ, nesses dois julgamentos que eu coloquei aqui, ele prima pela proteção da boa-fé do contribuinte. Então, o contribuinte adquirente que prova que estava de boa-fé e que a operação efetivamente se realizou, ele vai ter o direito ao crédito. E como é que ele vai provar? Bom, prova fiscal, ele vai ter que provar que as operações estão efetivamente registradas, né, nas obrigações tributárias acessórias de ICMS. Pode ter prova comercial, né, o contrato ou o pedido de compra. Né, também pode ter na prova fiscal a prova do transporte da mercadoria, o documento fiscal que acobertou o transporte, se apresentado, também é uma boa prova. E a prova contábil, né, a prova contábil que é o registro contábil desse pagamento, né, do desembolso de valores aí, ou da obtenção de um empréstimo para pagar por essas mercadorias, mas sempre um fluxo contábil. E, mais uma vez, quanto mais documentos forem apresentados, maior vai ser a chance do contribuinte demonstrar que a operação efetivamente ocorreu e que ele tem direito ao crédito de ICMS. Por exemplo, se ele comprova pagamento, transferência bancária, né, cheque. Então, se o meio de pagamento utilizado for um meio que tem essas evidências, né, isso também pode ser utilizado em favor do contribuinte. Então eu coloquei para encerrar, para mostrar que muitas vezes nem mesmo um controle formal adequado, né, garante o direito de crédito do contribuinte. Uma causa externa e posterior pode gerar uma controvérsia. Bom, então eu espero que eu tenha contribuído aí para melhor entendimento dessas controvérsias. Espero que esses casos tenham despertado aí em vocês o interesse ou alguma utilidade na lida profissional dos contadores, de todos os participantes do Congresso. Eu deixo aqui os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, ou caso tenham outras situações, outras controvérsias parecidas ou que se integram aí ao nosso tema, eu gostaria muito de aprender com vocês também em quais situações essas controvérsias aconteceram, quais são as suas características. Então, também estou aberto aí a compartilhar essas experiências com vocês. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao convite, fiquei muito satisfeito, espero efetivamente ter contribuído aí com o tema e fico à disposição para as dúvidas e desejo a todos um bom congresso. Muito obrigado.